Olá, queridos amigos da TV Nova Luz e demais redes associadas. Estamos dando continuidade ao nosso programa. Muitas moradas, nosso programa se chama Muitas Moradas, mas como estamos no livro de Camille Flammarion, Deus na Natureza, nós colocamos também o título de Deus na Natureza, para que vocês compreendam onde é que a gente se encontra, né, Ricardo? Bom dia a vocês dois, boa tarde, boa noite para quem nos ouve nos dias seguintes. Tudo bem? Hello, tudo bem. Olá, meus amigos, lembrando sempre de vocês não esquecerem de colocar o seu joinha, se inscreverem no canal aqueles que não são inscritos e também convidar outras pessoas para participar desses estudos que realizamos aqui. É bom a gente lembrar, meus irmãos, que vocês podem fazer exatamente 1 hora para se dedicar ao programa, pode assistir em parte no dia seguinte, continuar os seus estudos, mas não deixe de ver que vale a pena, né, Marquinhos? Exatamente, né? Esse conteúdo é um conteúdo contínuo, os assuntos vão se complementando, então, mesmo que você assista uma parte, depois assista a outra, vai ajudar você a entender esse livro que é com muito conteúdo, e a gente, às vezes, aqui fica sofrendo para poder resumir para vocês em 1 hora, né? Mas é importante não deixar de ver a sequência, porque ele vem ensinando a gente de uma maneira construtiva e bem inteligente o que é, como nosso Pai está presente todo dia na nossa vida, e a gente precisa saber enxergar. Isso mesmo, hoje a gente está de fundo verde, combinamos. Ficou lindo. Vamos lá, Ricardo. Na natureza, todos na natureza. Tudo pela natureza. Nós estamos, Deus na Natureza, que se chama o livro de Camille Flammarion. Estamos no tomo 4. É bom a gente recordar que são 5 tomos, e o tomo 5 ele vai falar só de Deus. É um capítulo maravilhoso a gente mergulhar nesse livro e chegar ao final bem pertinho de Deus. Agora nós estamos no tomo 4, Destino dos Seres e das Coisas, onde ele vai para o capítulo 2 do tomo 4, falando de instinto e inteligência. Se você não sabe a diferença, se você pensa que instinto é também um tipo de inteligência, qual é o seu pensamento que você tem a respeito de instinto e inteligência? Este capítulo também terá 4 partes. Estamos entrando hoje na primeira parte, por isso mudamos o desenho, só para vocês saberem que esse é o desenho do capítulo 2, Instinto e Inteligência, que terá 4 partes. Vamos lá, Ricardo? Sumário do capítulo. Leis que presidem a conservação das espécies. Faculdades instintivas especiais. Não se explica o instinto pela suposição de hábitos hereditários. Distinção fundamental entre os fatos instintivos e racionais. Desígnios das obras da natureza, ordem geral e harmonias universais, qual a distinção geral do mundo, magnitude do problema e insuficiência da razão humana. Então, estamos aí num resumão do que vai ser discutido nesse tomo, falando sobre, nesse capítulo 2, né, sobre inteligência e instinto. Vamos virar? Pode. Ricardo? Não, é você. A inteligência, desculpa, inteligência e instinto. A formação das espécies duradoura estabelece a presença permanente da causa criadora e proclama a sua sabedoria e inteligência. Depois que Descartes, Leibniz e Renier observaram in natura a vida e costume dos animais, é que pudemos nos instruir acerca da preciosa faculdade das espécies vivas que lhe assegura a conservação. Antes de tudo, convém distinguir inteligência e instinto.
Nos animais, por processos análogos aos da inteligência humana, eles pensam, refletem, compreendem, decidem, recordam, adquirem experiência, amam, odeiam e julgam. Com o instinto, operam obedecendo a uma impulsão íntima, sem apreensão, sem conhecimento inconsciente do motivo e do resultado dos seus atos. É uma complexidade isso, meus irmãos, porque realmente, quando a gente convive com os animais, a gente percebe isso tudo, que eles são capazes de refletir, de compreender, eles pensam, eles decidem, eles recordam. Me parece que a única diferença que existe entre o homem e o animal é o pensamento contínuo do homem, e nós podermos planejar o nosso amanhã. Os animais ainda não conseguem isso, eles ainda não chegaram a essa condição do pensamento contínuo. Algum de vocês dois querem falar a respeito? Bom, um dos que trabalhou muito a ideia dos instintos e dos reflexos condicionados foi o cientista russo Pavlov, em que ele fez diversas experiências que demonstravam que os animais possuíam um reflexo condicionado. E esse conhecimento foi muito utilizado depois, aliás, ainda é até hoje, no treinamento de animais, os conceitos básicos de Pavlov. Isso mesmo. Então, vamos virar. A inteligência dos animais. Diz Buffon, um orangotango novo dava a mão para conduzir as pessoas que o visitavam. Passeavam com elas como se soubesse do seu papel. Sentava-se à mesa, pegava o guardanapo, limpava os lábios, utilizava a colher e o garfo, etc. Preparava o seu chá, aguardando que este esfriasse para bebê-lo. O Sr. Flourens fala de um outro orangotango, também notável pela inteligência, meigo, amante de carícias, das crianças com que ele brincava. Sabia manejar a chave do seu compartimento, abrindo a porta. Penduravam a chave no chaminé e ele lá trepava por meio de uma corda presa ao teto, o que lhe servia comumente de balanço. Certa feita, deram uma corda um nó, para fazê-la mais curta, e ele o desatou imediatamente. Uma das coisas que é muito comum do homem do início do século XX, e aliás do homem até hoje, é o fato dele subestimar a inteligência básica e a capacidade cognitiva dos seres que habitam esse planeta. Nós hoje vemos diversos vídeos em diversas redes sociais de pessoas que dão um bom trato ao animal, acariciam o animal, beijam o animal e muitas vezes você percebe que o animal gosta, ele não gosta, ele faz uma cara estranha ou então ele retribui aquele sentimento com todo o seu carinho e seu afeto. Isso demonstra que existe uma forma inteligente por detrás dos animais. Cabe a nós entendermos esses princípios espirituais ou princípios inteligentes. Nós não podemos continuar subestimando as espécies que vivem em nosso planeta. Sobreviver não é só instinto. Há uma necessidade além do instinto. E é isso que esses animais são. Não são porque eles têm estruturas diferentes, físicas diferentes das nossas, que nós podemos subestimá-los. Então, vamos virar? Símios observadores e divertidos. Um dia, o professor foi visitá-lo, acompanhado por um ilustre ancião, também um observador sagaz e profundo. Os passos lentos e vacilantes, o busto arqueado do visitante, logo despertaram a atenção do símio. Quando íamos nos retirar, ele se aproximou do visitante, tomou-lhe maliciosamente a bengala e, fingindo apoiar-se nela, curvado e vagaroso, deu uma volta
ao compartimento imitando seu amigo. Cuvier, por sua vez, observou fatos não menos curiosos. Seu orangotango se divertia trepando nas árvores, e nelas permanecia encarapitado, ficava lá preso, né, se amarrando. Quando faziam menção de o buscarem, ele se punha a sacudir a árvore, assim procedendo sempre que tentavam apanhá-lo. É um reforço do que o Ricardo está falando, né? Isso não é só instintivo, é a interação afetiva. É claro que a gente não dá para atribuir ao animal ele ter uma capacidade de inteligência para distinguir moralmente o que é certo e o que é errado. Mas também a gente não pode, que é talvez o que mais diferencia a gente dos animais. Mas a capacidade intelectiva de cada animal, e os símios, e o orangotango especialmente, ele é mais estruturalmente evoluído. Ele é capaz de executar várias funções usando um livre-arbítrio, vamos dizer assim, paralelo ou intermediário ou de menor, de não moralidade, para poder chamar atenção, para poder se comunicar, para poder interagir. Então, ele tem capacidade e competência, se pela observação, pela repetição, ou até usando a parte de inteligência dele, de fazer coisas que vão trazer a aproximação dessa interatividade que ele precisa, que para ele é importante até para o desenvolvimento dele. Porque se ele não tiver exemplos, como foi mostrado agora, ele não aprende. Então, ele aprende pela observação, pela repetição, mas com um certo grau de direcionamento, né, com uma inteligência, para que ele possa chamar atenção para que a comunicação seja feita, para que ele continue aprendendo, né? Então, a gente não pode, como o Ricardo muito bem falou, a gente não pode se limitar e achar que a inteligência dos animais ela é curta e instintiva somente. Existe, sim, um grau de interação importante, tanto que vários animais, quando são domesticados, eles têm níveis de interação diferentes com as pessoas, né? Então, tudo isso permite a gente entender que há capacidade intelectiva nos animais a desenvolver ou em desenvolvimento. O que nos difere é o que eu disse, né? A gente tem a capacidade de entender questões morais e tomar decisões baseadas nisso, coisa que os animais não conseguem, né? Só lembrando que essa espécie de símios, eles são extremamente... eles criam grupos sociais, criam hierarquias, criam relações de poder. Isso não é algo que nós podemos dizer que seria uma falta de inteligência. Sim. No momento que você trata de grupos, e esses grupos têm hierarquia, têm relações de poder, já começa você a pensar que existe uma forma de inteligência, e no momento em que você associa a esses grupos, não pode ser uma inteligência tão simples assim. É verdade. Eu estou lembrando aqui do gato da minha filha, lá em Los Angeles, da Cristina. O gato dela chama Paco. Ela colocou o Paco, que era o apelido de São Francisco de Assis, do qual ela é devota, né? E aí o Paco, quando ela estava aqui no Brasil para visitar a nossa assessora da cozinha, que é a Mariana, que faleceu, ela veio e o Paco lá sumiu, desapareceu. E ela ficou muito preocupada, ela antecipou a viagem dela para ir lá atrás do Paco, porque ela tem ideia que os animais têm que ser criados livres. Então, ele saía, voltava, e numa dessas saídas ele não voltou, e o moço que estava tomando conta lá da casa falou com ela. E é interessante o Paco, porque ele, como machucou a patinha e não conseguia voltar, ele ficou escondido lá no fundo da garagem. E a câmara do edifício, então, na madrugada, focava ele passando, sinal que ele estava vivo. Então, a Cristina, quando viu, ela precisou ir de madrugada, porque ele estava fragilizado, como ele não podia pular,
e para encontrar com ele. Olha que coisa linda. E o Paco tem a seguinte característica, só falando, a gente está falando da inteligência de animais, quando ela põe a música clássica, que ela adora ouvir música clássica, ela trabalha ouvindo música clássica, e aí ele fica com o rabinho assim no ritmo, ele faz o ritmo com o rabinho para mostrar que ele está apreciando as músicas que ela põe. É muito lindo, né, gente? O Marquinhos também tem o cão, né? Como é que chama seu cão, Marquinhos? Luke Skywalker. Nossa, meu Deus, é sofisticado. Fala um pouquinho desse Lucas aí que você percebe de inteligência. Está aqui do meu lado, está aqui do meu lado, lambendo a minha mão aqui. Mas é extremamente inteligente também, vive fazendo coisas aqui que a gente aprende com ele o tempo todo, né? Além de ser muito carinhoso, está o tempo todo buscando a atenção da gente, porque é um cãozinho super ativo, é um Boston Terrier, e ele está... A capacidade de aprendizado é absurda. Então, a gente, às vezes, ensina uma vez a coisa, ele pega, ou quando ele não quer fazer, o bicho não faz nem a pau. Entendeu? Ele tem uma personalidade aqui que eu vou te contar. Mas está aqui, ó, lambendo a minha mão aqui do lado. Aqui quietinho, olhando para mim aqui. Ó. Ricardo também tem cão, né, Ricardo? Eu tenho uma aluna, que é um pastor de Shetland, tem medo até da própria sombra, ela não gosta de sair de casa, e ela está aqui comigo, ela fica aqui, enquanto eu estiver aqui gravando, ela fica aqui. E ela sabe a hora dela jantar, sabe a hora de ir lá para a varanda, ela já chama a atenção, sabe quando tem visitas, porque ela fica chamando para eu ir receber a visita, enquanto eu não levanto, ela fica me chamando que tem visita. Então, ela demonstra que a inteligência animal, respeitando os limites cerebrais de cada espécie, não é um fato que nós devamos deixar de lado. Pelo contrário, devemos investigar, conviver, educar, porque quanto mais amor e carinho a gente entrega, principalmente aos animais domésticos, mais carinho e amor nós teremos de volta. É verdade, estou lembrando no livro Padre Germano, Memórias do Padre Germano, do cãozinho dele, quem já leu não vou contar, porque é lindo demais, mas vale a pena ler, do cãozinho que era o confidente dele. Ele recebia muitas confissões naquela igrejinha Saint-Germain-des-Prés, ele recebia muita confidência daqueles seres daquela época que faziam coisas horrorosas e achava que a confissão apagava os pecados. Então, ele confessava tudo aquilo, com seu cachorrinho, ele conversava tudo aquilo que ele não podia falar com ninguém. E é incrível, o Chico Xavier, quando psicografou esse livro, Memórias de São Germano, deve ter ficado muito emocionado de ver aquela relação tão linda do padre com seu cãozinho. E diz o Chico que até hoje, quando ele aparece, ele chega junto com o cãozinho, chega junto com ele nas manifestações. Então, esse amor entre o homem e o animal é muito lindo, né, gente? Vamos virar, porque senão a gente perde assim. Não podiam fazer até um desafio para as pessoas que quisessem mandar alguma informação do seu bichinho de estimação, a gente ia gostar de relatar rapidamente. Põe nos comentários. Né? Botar nos comentários. Então, vai lá, Ricardo. Acho que é você, Leila. Sou eu? As discussões das andorinhas. Há na espécie canina exemplos de inteligência, habilidade, raciocínio, julgamento e também de afeição, devotamento, bondade e reconhecimento, dignos de serem apontados como modelo a uma grande parte do gênero humano. São mais gentis, às vezes, do que o ser humano, né? É grande o acervo de fatos comprobatórios da inteligência animal, notadamente do cão. De resto, os adversários estão conosco em admitir esses fatos. No livro Força e Matéria, um casal de andorinha tinha começado a construir o ninho na cumieira da casa. Um dia, um bando de companheiras travaram longa discussão com as donas do ninho. Reunidas não longe do ninho disputado, fizeram uma algazarra infernal.
Depois de algum tempo, dissolveu-se a assembleia e o resultado foi o casal abandonar o ninho começado, entrando logo a construir outro em lugar, quiçá, mais adequado. Olha que coisa tão linda, gente, tão interessante, né? As andorinhas assim, fazendo uma conferência a respeito daquele linho que, de alguma forma, incomodava alguma assembleia lá, e eles decidiram que ia mudar de lugar. Muito linda essa discussão das andorinhas. Aliás, o Cabete faz uma música sobre as andorinhas. Vocês conhecem a história do João Cabete, aquele compositor espírita que fez aquela canção que de vez em quando eu uso, Vem Jesus, divino amigo. É lindo. E diz que João Cabete fez uma música também para as andorinhas, que é lindo também, a gente canta no movimento espírita, mas diz que no enterro dele, quem foi, diz que as andorinhas fizeram uma revoada quando estava lá na encomenda do caixão, que vai para lá botar na cova, né? Diz que as andorinhas em Belo Horizonte fizeram uma revoada enorme por sobre a prédio, o enterro. Interessante. Alguém quer falar mais? Não. Então, vamos virar. Ricardo. Paixões também nos animais. Um fato notável. Nos arredores de uma granja de Weldendorf, as cegonhas, após sério debate, julgaram uma companheira adúltera, mataram-na a picadas e lançaram-na fora do ninho. Assacis exalta as faculdades intelectuais dos animais. O desenvolvimento das paixões é tão extenso no animal quanto no homem. Eu me encontraria seriamente embaraçado para aprender diferenças específicas no graduamento das manifestações e na forma de expressão. Os criadores de cavalo, os guardadores de animais, pastores, etc., aí estão para confirmá-lo. Temos argumentos dos mais fortes a favor da existência de um princípio imaterial em todos os animais. A maior parte dos argumentos filosóficos em prol da imortalidade do homem aplica-se igualmente à indestrutibilidade desses princípios nos outros seres vivos. Jean-Louis Rodolphe Assasis, zoólogo e geólogo suíço, viveu de 1807 a 1873. É interessante a gente observar esses comportamentos animais, porque eles possuem também, então, suas regras, suas leis sociais, seus espaços, eles sabem determinar seus territórios. E o que é isso a não ser um processo de construção de uma inteligência? Nós sabemos que quando os espíritos desses animais desencarnam, eles não são espíritos, são princípios espirituais. Princípios esses que irão evoluir até gerar em si a sua autoconsciência, a sua reflexão, e aí eles passam, com a ajuda de espíritos superiores, pelo menos é o que consta no Livro dos Espíritos, a um processo mais evoluído. Nós mesmos, em relação a outras espécies que possam existir no universo, poderíamos ser considerados meros animais de estimação. Mesmo com o nosso conceito. Quantas vezes no Livro dos Espíritos os espíritos respondem para Kardec, falando que a gente ainda não está preparado ou não tem capacidade para poder entender, que a gente, como você muito bem disse, ainda temos um desenvolvimento muito aquém para entender coisas maiores desse universo. Exatamente. E nós precisamos começar a reflexão para entendê-lo. Sim. Por que você pronunciou Assasis e não Agassiz? É porque a pronúncia o G não pronuncia H? Assim, Agassiz? Eu não sei, eu só percebi, eu só segui Assasis. Eu não sei se o G tem som de S. Para mim tinha. Eu também não sei, não. Estou perguntando para me informar.
porque eu sempre falei o nome desse homem, Jean-Louis Rodolphe Agassiz, mas deve ser Agassiz, então, né? Deve ser Agassiz ou Agassiz. Tá bom, vamos virar. Quem é agora? Sou eu. Seria o instinto um tipo de inteligência? Quem se atreveria hoje a pôr em dúvida a inteligência animal? Se é um tímido espírito de sistema, temeroso das consequências dessa verdade, pode fechar os olhos à evidência. Há uma grande diferença entre atos instintivos e atos racionais. Não que esses dois caracteres da força viva se encontrem isolados, nada o está na natureza. Mas não por encontrarem na mesma graduação e não se poderem confundir. Não devemos insistir aqui a respeito dos fatos de ordem intelectual, vamos, porém, compará-los aos fatos inerentes ao domínio do instinto, e que revelam existir uma providência universal presidindo a vida em geral. E aí, essa foto da Leila é extremamente feliz, né? Como é que a gente explica esses dias aqui, não sei se vocês viram, um cachorrinho que foi resgatado, que estava no ninho, estava morando com os porcos, ele não latia, ele fazia o mesmo barulho dos porcos, porque ele estava ali vivendo com os porquinhos já há uns 3, 4 meses. Entendeu? Como é que a gente explica animais hoje em dia que são tutores de pessoas que têm crise convulsiva ou que têm disglicemia, né, tem alteração da glicose muito abrupta, o animal sente previamente aquilo e começa a alertar o dono, então ele sente o que a gente chama de pródomo, né, que às vezes o homem ainda não consegue perceber, ou quando percebe já está na iminência de alguma crise, e ele consegue sentir e se movimentar, se agitar e alertar o tutor para que ele tome providências para aquela crise não acontecer. Então, isso é muito mais do que instinto, né? Isso é muito mais que um treinamento. É um aumento de percepção de comunicação que é intelectivo. Ele permite que esse animal ele exerça essa função, vamos dizer assim, de apoio ao ser humano que está precisando, né? Então, ele vira ali um grande ator do cuidado. Então, essa inteligência ela é interativa, sim. É uma inteligência que, como a gente já falou, ela não é capaz, talvez, de entender coisas da moralidade, né? Senão o animal não ia fazer suas necessidades em alguns lugares, apesar de você conseguir condicionar ele, treinando ele fazer no lugar certo, mas na rua ele acaba fazendo de qualquer forma, porque o instinto, nesse caso, é maior do que o próprio condicionamento que a gente ensina. Eu diria para você que não é só alguns cães. Tá certo, Ricardo. Eu concordo em número, gênero e grau, amigo. Eu concordo em número, gênero e grau. Porque hoje a gente vê os animais exercendo a sua capacidade de entendimento intelectual e a gente vê a humanidade evoluindo na sua capacidade de comunicação e inteligência. É impressionante, né? É impressionante. Fora os companheiros emocionais, né? Existem muitos animais que são preparados, né, para serem companhias emocionais. Sim, dão suporte. Alguns vão aos hospitais, outros ficam lá o tempo todo, outros, quando há falecimento, ainda sentem a presença daquele tutor, né, daquele companheiro que teve. Enfim, o animal ele realmente tem essa capacidade de estar próximo ao outro, né? E ele identifica aquilo que é amor, né? Como a gente vê um cachorro e um gato, a gente na infância a gente sempre aprendeu, né? Estão brigando que nem cachorro e gato. E aí você vê uma foto dessa, os dois ali se aquecendo junto ali, né? Porque há uma afinidade intelectiva. Então é muito maior do que a gente pensa. Então vamos virar. Leila. É o Ricardo, não? Não, você, Leila. Ai, meu Deus, o instinto. Chama-se instinto ao conjunto das diretrizes que impele o animal
obedecendo a uma necessidade constante. O instinto é inato, atua à revelia da instrução, inexperiente e não realiza progresso algum. É em tudo a antítese da inteligência. Tanto mais notáveis são os fenômenos do instinto, quanto mais se afirmam inteiramente involuntários. É uma espécie de sonho ou visão que os persegue incessante, e em tudo que se reporta ao instinto, podemos julgar os animais assim uma espécie de sonâmbulos. Eu botei em, porque depois eu quero que vocês falem sobre essa frase. Cuvier consagrou parte da vida a descobrir a linha que separa o instinto da inteligência. O castor é um mamífero da ordem dos roedores, isto é, da ordem menos inteligente, e, contudo, possui um instinto maravilhoso. Constrói uma cabana sobre água com calçadas, diques e tudo, uma indústria que demandaria inteligência elevadíssima se de inteligência dependesse. Então, o que ele está dizendo, que o instinto é natural, mas que o instinto não progride. A gente nasce com aquele instinto e permanece com aquele instinto sem nem mesmo entender o porquê, né? Que a gente tem a lei da sobrevivência, que é um instinto da gente se defender. Tem até um fato interessante, que eu estava com a minha mãe lá em Belo Horizonte, a gente estava tomando um lanchinho da tarde, nós duas, de repente explodiu um bujão de Coca-Cola lá dentro do bar. Do bar não, era uma cafeteria. Eu não sei porque eu fui parar do lado de fora. Só quando eu estava do lado de fora é que eu lembrei da minha mãe. Eu falei, cadê a minha mãe? Eu larguei ela para lá e corri feito uma louca. O instinto de defesa, quando eu cheguei do lado de fora, que eu vi que eu estava salva, que eu lembrei da minha mãe. Coisa horrível, gente, mas é verdade. Como esse instinto é uma coisa forte, né? Acho que eu fui treinada para sobreviver, todos nós, né? Fala aí, vocês dois, quem quer falar primeiro? Passo a palavra para o senhor Marcos. Muito obrigado, querido Ricardo Rodrigues. Bom, estamos aqui, então vamos responder a questão do sonambulismo primeiro, né? Já que você fez um aí. Ele faz uma comparação do automatismo da tomada de decisão, exatamente do jeito que você falou, que saiu correndo e deixou sua mãe dentro da cafeteria, né? Ele está num movimento, ele está executando um movimento não intencional. Ele está executando um movimento automatizado da mesma forma, não é igual, né? Que um sonâmbulo faz as coisas sem tomar consciência daquilo. Ele não está fazendo aquilo de maneira programada, raciocinando na ação que ele está fazendo. Ele está executando como tivesse uma habitualidade. Então, algo está levando aquele animal a fazer aquilo, como o exemplo do castor construindo um dique para reter a água, que é onde ele vai poder fazer se beneficiar daquela água para poder se alimentar, para que as plantas cresçam ali, ele possa ter essa alimentação, que possa fazer o seu ninho. Então, aquilo é um movimento que a espécie aprende e vai fazendo. Da mesma forma que a gente tropeça, quando a gente vai cair, a gente rapidamente tenta colocar, se voltar, né, que a gente chama de arco reflexo, por uma posição que vai dar menos dano ao nosso corpo, né? Ou coloca as mãos na frente, ou tenta empenar o corpo para o outro lado. Para aqueles que são treinados, eles automaticamente se põem em movimento de queda, porque aquilo foi condicionado. Então, tudo aquilo que vem de maneira condicionada, parece que a gente está executando de maneira não programada, né? não raciocinada. Ela é feita de uma maneira automatizada. Então, isso acaba fazendo a gente chamar isso de ações instintivas. Então, fuga, luta, são coisas que a gente tem instintivamente em nosso núcleo, e os animais também. Como as migrações dos animais, saindo do lugar, vão para o outro para poder
ir para um lugar onde eles vão poder reproduzir com segurança. Então, tudo isso está marcado como uma ação que é uma ação que ela é feita de maneira, de uma maneira condicional, de uma maneira raciocinada. Então, o sonambulismo, a comparação que ele foi em relação a isso, né? Então, a gente tem essa mesmo que seja uma coisa altamente elaborada, como ele usou aí o exemplo de construção de um dique, que é difícil você fazer retenção da água do rio, mas um animal consegue fazer isso, mesmo com a menor capacidade intelectiva possível, ele instintivamente faz aquilo para poder manter a sua sobrevivência. Muito bom, Marquinhos. Porque quando falou sonâmbulos, eu fico imaginando, como é que chama aqueles homens que morrem? Zumbi. Zumbi. Eu fiquei imaginando assim, um zumbi. Eu falei, não pode ser zumbi. Bom, vamos lá. Agora entendi. Só uma coisa, Leila, tem uma frase que já foi, não sei de quem é, que diz que a melhor teia de aranha, a mais bela teia de aranha, jamais chegará aos pés da pior tapeçaria, do pior tapeceiro. Porque o tapeceiro evolui, ele aprende, ele se dedica, ele descobre como vai funcionar a tapeçaria. A aranha não, ela sempre vai fazer a mesma teia. Entendi, muito interessante o instinto, né? E a gente precisa desse instinto, os espíritos falam desde o rudimentar instinto, quando ele fala do amor, ele fala, Lázaro fala naquela comunicação do mais rudimentar instinto, passando pelas emoções, o homem constrói o maior de todos os sentimentos, que é o amor. Mas a gente começa lá no instinto, né? Então, vamos lá. É o Marcos, é você? Leila. É possível, o Ricardo. Silva. Sou eu. Ele, eu acabei de ler, Marquinhos. Meu Deus! Acabou de ler, é verdade. Sou eu. Nos confundimos aqui. Tudo no instinto é cego. O essencial, portanto, fora provar essa independência, e isso foi o que fez Frederico Cuvier. Tomou castores muito novos, educados longe de seus pares, e, por conseguinte, nada havendo com eles ou deles aprendido. Esses castores, assim isolados, solitários, postos em uma jaula expressamente destinada à experiência e de forma a dispensá-los de seu trabalho peculiar construtivo, não se forraram de realizar, impelidos por uma força maquinal cega, ou seja, por instinto. No instinto tudo é cego, necessário, invariável. Na inteligência é tudo elevado, condicional, modificável. O castor que constrói uma cabana, o pássaro que constrói o ninho, só o fazem por instinto. O cão e o cavalo, que chegam a compreender o sentido de algumas palavras e nos obedecem, o fazem por inteligência. Então ele começa a demonstrar que existe uma memória nesses animais e, muito provavelmente, usando a peculiaridade da capacidade e do entendimento dos espíritos, já encarnam muitas vezes naquela mesma forma. Então, castores reencarnam como castores há séculos. Então, eles constroem essa consciência coletiva, esse instinto coletivo de construir. Ainda mais que se eles não construírem, eles podem morrer, porque seus dentes crescem, seus incisivos crescem indefinidamente. Então, se eles não roerem alguma coisa, praticamente eles vão promover o seu próprio fim em virtude do crescimento desses dentes. Soma-se a isso essa necessidade de roer com a necessidade de proteção, eles constroem naturalmente por instinto, os seus ninhos. Assim como o pássaro constrói o seu ninho, o castor constrói o seu dique. Porque nesse dique ele encontra alimento, ele vai procurar os peixes que estão dentro daquela região, existe também aquilo que o rio traz,
e aquilo funciona também como uma rede, mas tudo isso foi devido a suas condições físico e instintivas. Mas quando você chama o cão para ficar perto de você, você estala o dedo, você joga uma bola, ele está usando de inteligência, e em muitos casos de emoção. Então é preciso que nós compreendamos a diferença entre construir uma teia, construir um ninho, construir um dique, de ser atendido quando você chama, de saber qual é a hora da sua alimentação, saber definir os seus sentimentos e se aproximar ou não de você, e esses animais ditos domésticos que convivem conosco, eles já possuem essa capacidade. Então, vamos virar, né? Marquinhos. Desculpa, estava fechado. Animais inteligentes. Na inteligência, é tudo resultado da experiência e da instrução. O cão obedece quando é ensinado. E aí, tudo é livre. O cão obedece porque quer. Tudo no instinto é particular. Essa indústria admirável que o castor utiliza no construir a cabana, não pode ele utilizá-la senão com esse fim. Ao passo que na inteligência, tudo se generaliza. Descartes e Buffon, esse contraditório, às vezes o Buffon contraditório demais, negam aos animais qualquer partícula de inteligência. Está aí a contrariedade. Condillac e Leroy, ao contrário, chegam a conceder-lhes operações intelectuais das mais elevadas. É um erro duplo. Os animais não são plantas, nem são homens. Então, todos os extremismos, não vou aprofundar esse assunto, né? Ele parte de movimentos mais instintivos do que intelectivos. A gente não pode considerar que um animal tem toda a capacidade intelectiva de tomada de decisão moral como o homem tem, ao mesmo tempo também a gente não pode subestimar a capacidade de aprendizado desses animais. A gente tem vários exemplos de animais que a gente condiciona, mas eles realizam aquilo se eles estiverem realmente com o próprio livre-arbítrio, né, ou a vontade, para que aquilo seja realizado. Eu vejo, até pelo meu cãozinho aqui, às vezes eu peço para ele sentar e olha para mim e sai andando. Né? Tipo assim, não estou feito sentar agora, cara. Você não manda em mim, cara. Né? Então, assim, tem todo uma vontade a ser obedecida. Né? Então, tudo isso a gente, como foi bem colocado aqui, pode ser ensinado, condicionado e tal, mas existe ali um certo grau de tomada de decisão desse animal, se ele quer realizar aquilo ou não. O fato de o castor construir um dique maravilhosamente não quer dizer que a gente pode usar castores para construir um prédio. Né? A engenharia é perfeita, mas eles não são funcionários dedicados para isso. Né? Isso até me lembrou uma passagem que eu até fiquei de depois aprofundar se isso foi real ou não. No filme a maravilhosa Fábrica de Chocolate, o mais novo, não, que era com Johnny Depp, dizem que usaram esquilos de verdade na cena, que os esquilos estavam lá fazendo análise das nozes lá, entendeu? Eu vi aquilo, eu falei, será que é verdade isso, tal, não sei o quê? Porque o esquilo também tem uma capacidade intelectiva e de repetição bastante importante, né? Tanto que usavam-se esquilos em circo, tá? Usavam ratos em circo, que eles conseguem ser condicionados, né? Então, se você ver, a gente consegue fazer algumas coisas, mas há limitações, tanto para mais quanto para menos. É incrível mesmo. Vamos virar, gente. Leila? As borboletas e os beijos da luz. Olha que coisa mais linda esse texto que Camille Flammarion coloca como poeta dos céus, né? Quando não se compreende o ato inteligente de um animal, é comum forrar-se ao embaraço utilizando a palavra instinto, assim como um véu lançado ao objeto que se quer examinar. Mas, à parte esse processo ilusório,
restam fatos que não são certamente resultados de reflexão nem de julgamento. Em vão, o Sr. Darwin, e com ele Lamarck, afirmam que o instinto é um hábito hereditário. Essa explicação não transfere o instinto aos domínios da inteligência, e ainda menos aos domínios do materialismo puro. Tampouco está demonstrado seja um instinto um hábito hereditário. Consideremos essas borboletas que vivem no ar e que, chegando à terceira fase da sua maravilhosa existência, entreabrem-se aos beijos da luz e aos eflúvios do amor. Olha que bonitinho, né? Ele vai lá de uma forma tão poética das borboletas que saem do casulo, buscando a luz, soltam as asas e vão produzir outras borboletas, né? É muito bonito as borboletas e os beijos de luz. Querem falar mais alguma coisa? Poético. Poético. Então, vamos virar. Ricardinho. As gerações jamais se conhecem. Presto, depositaram minúsculos ovos brancos sobre talos ou folhas. Os ovos não vingarão antes da próxima estação, quando surgem as pequenas lagartas, e isso depois de transcorridos muitos dias. Quem lhes aponta os talos e folhas em que hajam de depositar seus ovos? Os pais? Mas, se os não conhecem, será então das folhas e talos que lhes advém a memória? Morrem imediatamente após a postura e as gerações jamais se conhecem. Nenhum ser dessa espécie viu mãe nem verá filhos. E, contudo, as mães têm grandes cuidados em dispor cadáveres ao lado dos ovos, para que aos filhos não falte alimento logo ao nascer. Em que parte aprenderam que os seus ovos contêm germes de insetos, em que tudo lhes semelham? Nos pompídeos, as mães são herbívoras e os filhos carnívoros. Então, pompilídeos, perdão. Há aí um fato interessante de que ele está tentando dizer assim, como é que eles então têm instintos hereditários se eles não têm hereditariedade? Como é que se faz isso? Como é que se explica isso? Bom, hoje nós temos, dentro da área de tecnologia, circuitos que guardam informações e nos respondem a impulsos que damos a essas informações. O que podemos pensar é que junto com o novo nascimento já vem um programinha montado ali. Mas como esse programinha é criado? Como esses impulsos são disparados? De que maneira eles guardam isso? Existem, então, fatos que transcendem a materialidade. Isso tem que ser guardado em algum lugar. E não são nos DNAs que passam de uma geração para outra, já que o DNA é um princípio, não algo que se guarde esse tipo de informação. Então, como é que eles fazem isso? Eu não sei responder isso, não. Como é que eles fazem isso? Só Deus sabe, né? Vamos virar, Ricardo. Insetos carnívoros. Os insetos, os pompilídeos, podemos juntar os odíneros e os specs. As larvas desses últimos são carnívoras e o ninho precisa ser provido de carne fresca. Para preencher essa condição, a fêmea vai desovar, busca uma presa conveniente, tendo cuidado de não a matar, limitando-se a feri-la em paralisia irremediável. Coloca depois, sobre cada ovo, um certo número desses enfermos capazes de se defenderem da larva que os há de devorar. Convida bastante para que o corpo não se corrompa, limitando-se a citar exemplos, convidando o leitor a tirar a letra ao espírito. Entre esses exemplos, incluamos o da abelha xilófaga,
o qual o senhor Milne Edwards entreteve recentemente na Sorbonne, curiosidade dos seus ouvintes. Aí ele está colocando carnívoro, não necessariamente está comendo carne, né? Ele está se alimentando de um outro animal um outro ser que está vivo. E nesse caso especificamente, a energia que para fazer a manutenção daquela estrutura, ela é importante para manter os nutrientes necessários que as larvas vão precisar. Né? Não é à toa que existem algumas larvas que até acometem a pele humana, mesmo a gente estando vivo, né? Larvas de insetos, que a gente chama de miíase. Né? Então, assim, a gente eventualmente pode estar infectado com alguma coisa desse tipo, que é um ciclo de reprodução, faz parte do ciclo de reprodução e crescimento de um tipo de inseto. Então, a inteligência se faz de recursos onde o criador, né, no caso, o inseto-mãe, ele caça e mobiliza para que aquele ser que esteja ali para servir de banquete ainda esteja vivo ali, fornecendo energias para que o ciclo da vida da espécie dele continue. Né? Então, tudo está interconectado, tudo tem sentido, porque energeticamente é necessário que o animal ainda esteja vivo para que o outro possa se alimentar. Exatamente. É por isso que ele fala, vamos colher o espírito das letras, né? Porque se a gente for ler com aquela interpretação de que deixa o cara semi-morto ali para o outro comer e sobreviver, fica parecendo uma maldade muito grande, né? Mas não é, a gente tem que tirar o ensinamento, como o Marquinhos fez muito bem, não é assim. Fala de novo, Marquinhos, não é exatamente assim, que está tirando de um ser semivivo o alimento, mas É um ciclo de vida, é um ciclo de manutenção da vida. A mesma coisa que a louva-a-Deus fêmea, o louva-a-Deus fêmea, ele mata o louva-a-Deus macho a partir do momento que eles tiveram a cópula. Então, o louva-a-Deus, a última coisa que ele faz na vida é ter relação com a esposa. Né? Por isso que muitas mulheres ainda matam os homens. Né? Que é instintivo. Não, entendeu? a maior parte é de feminicídio, tá? Não vem com ela. Eu estou brincando, Lila, pelo amor de Deus. É uma brincadeira totalmente fora de hora. Mas, assim, faz parte... Ou, dito de outra forma, mas assim, educada, graças a Deus que não somos mais louva-a-deuses. Exatamente, né? Exatamente. Porque ela precisa da energia. Ela precisa daquela energia para poder gerar os descendentes. Então, tem um sacrifício pós-relação para que haja a manutenção da espécie. É instintivo, não é de maldade, né? É para manutenção do ciclo da vida daquela espécie. É mesmo, e graças a Deus eles não têm consciência disso, né? Porque se tivesse consciência, ia ser infeliz como eu e dizer que maldade. Não é maldade, é parte do ciclo da preservação da espécie. É isso mesmo. Então, meus irmãos, nós estamos hoje, graças a Deus, terminando no horário previsto, e a gente começou hoje Instinto e Inteligência, que serão vistos em mais outras 3 partes, são 4 partes. Veja como é lindo esse capítulo. Se você não tem o livro, está aqui, Deus na Natureza, esse livro lindo de Camille Flammarion, moderno, porque tem os mais antigos, e você pode também baixar na internet, procurar em estante virtual, e ir acompanhando com a gente esse trabalho lindo de Camille Flammarion, porque é impossível... Eu não sei se dá para ver. O meu não sei se dá para ver. Esse aqui é o antigo. O seu é novinho, hein, Ricardo? O seu é novinho. O meu é de 1972, eu acho, que foi quando eu comprei. Eu não queria falar, não, Ricardo, mas tem 2 anos a mais que a minha idade. Você é de 74? Não. É menino, estou te falando, Ricardo, você não acredita? É isso mesmo. E veja bem, o meu é o 16º milheiro. Então, para você ver como esse livro foi um dos primeiros livros de Camille Flammarion que eu comprei, foi esse.
Assim eu acho que dá para ver. Deu para ver, Essa aqui é a versão antiga. Eu já tive esse livro, porque quando eu completei uma idade assim completa, eu fiz uma festa da Mulher Maravilha, que eu já contei, e nesse dia eu distribuí todos os meus livros, porque eu estava numa biblioteca tão grande que aqui em casa já não tinha mais lugar para livro. Então, aqueles antigos, eu doei todos, graças a Deus, e aí estou com um livro moderno, fico me achando mais moderna, mais atual, entendeu? Olha, eu tenho muita alegria em dizer que eu tenho comigo, não existe mais, eu comprei, eu era adolescente num sebo, que é a autobiografia de Mohammed Karamchand Gandhi. E todo mundo diz que essa autobiografia não existe. Ele nunca fez uma autobiografia. Aí eu apresento esse livro às pessoas assim, como? Onde você conseguiu isso? Eu quero para mim. Mas não existe. É de uma editora que era da revista O Cruzeiro, chamava-se Editora Cruzeiro. E a revista Cruzeiro é antes da revista da Manchete, que é antes da revista do Jornal do Brasil. Então, é um livro muito antigo, ele é da década de 60, e eu guardo com muito carinho, porque eu usei muitas palestras que eu fiz, eu usei esse livro. As informações contidas, as experiências, as posições filosóficas dele são muito assim inesperadas, e eu gostei muito. Foi um dos primeiros livros que eu comprei depois de Deus da Natureza, dentro da obra espírita, foi esse, que eu fui num sebo, aí eu cheguei lá, achei, ninguém estava dando valor, porque ninguém sabia o que era, quase que o dono do sebo me deu de presente. Eu acho que hoje em dia não existe nem mais sebo. Existe sim. Hermínio Miranda, os passeios que ele fazia na Europa, era tudo nos sebos, para ele pesquisar livro antigo. E olha que ele já era bem antigo, né? Mas ele gostava de pesquisar livro mais antigo ainda para trazer para a literatura espírita. Uma vez ele pediu para fazer uma pesquisa na Barça sobre Annie Besant, que ele ia escrever um livro sobre Annie Besant e ele precisava de material. Eu não tinha essa Barça, mas eu sabia quem tinha. E eu fui lá e levei para ele as cópias das páginas. Nossa, ele adorava essa Besant, ele botou em vários livros dele. Annie Besant era discípula de Helena Blavatsky, que escreveu os livros da Doutrina Secreta. Então, Ricardo... Eu não recomendo pessoas lerem, porque é muito confuso. Tem que ter um embasamento muito grande para ler. Se a pessoa julgar que tem esse embasamento, vai fundo. Mas ela faz uma mistura de uma série de conhecimentos filosóficos diferentes, que se a pessoa não tiver um embasamento filosófico bastante definido, tiver sua linha filosófica, não dá para ler. É como um físico ler um livro de biologia, não vai entender nada. Vai dar um nozinho, né? Vai dar um nozinho. Fala aí, Marquinho, que nós estamos ainda, tem 2 minutinhos. Estou super satisfeito de ouvir vocês falando, porque a gente tem muita complexidade nesse livro e, como a gente falou, acho que algumas aulas atrás, que Camille Flammarion está chegando no final do caminho que ele traçou para mostrar Deus para a gente, né? Então, ele está passando por ponto a ponto da estrutura básica, a fisiologia, agora a conectividade, para a gente poder chegar na expansão e conexão com o Pai. Então, não deixem de nos assistir, porque vem muita coisa boa pela frente. É isso mesmo, meus irmãos. Então, até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Contamos com vocês. Lembrem-se que podem falar do seu animalzinho de estimação, que a gente vai colocar aqui, nós vamos conversar com todo o carinho do mundo, porque nós estamos no mês de Francisco de Assis, e nesse mês ele é o patrono dos animais, e a gente gosta também dos bichinhos que fazem parte da nossa ascendência evolutiva. Às vezes as pessoas perguntam assim, que bicho será que eu fui no passado? Vou perguntar para o Ricardo rapidinho, viu, Ricardo? Você só tem 1 minuto agora. Que bicho que a gente foi no passado? Você lembra?
No mínimo, eu fui coruja, porque como eu gosto de ficar acordado à noite. Já disseram que eu fui pavão, porque pavão que gosta de chegar e abrir as suas asas, né? Então, eu sou meio apavonada mesmo. Fala aí, Marquinhos, que bicho você acha que você foi? Não tenho a menor ideia, Leila. Talvez o cachorro. Não tem essa lembrança, não. A gente não tem essa lembrança. O Marquinhos tem razão. Como a minha esposa, de vez em quando, fica cachorro, 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 eu devo ter sido um cachorro. Ela é gentil assim? Só pela piada mesmo, só foi pela piada mesmo. É só para não perder a piada. Né? Só pela piada. Até o nosso próximo encontro, meus irmãos, se Deus quiser. Se Deus quiser. Sei lá, gente. Aqui.